Muito depressa chegará seu fim neste mundo, por isso olhe como vive. Quando desaparecer de nossos olhos, depressa se apagará também sua memória. Ó cegueira, ó dureza do coração humano, que só pensa no presente, sem cuidar do futuro. Em todas as suas ações e pensamentos, deveria comportar-se como se hoje mesmo houvesse de morrer. Se tivesse consciência pura, não temeria muito a morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir da morte. Se hoje não está preparado, como estará amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se chegará lá. De que vale viver muito se tão poucos de nós se emenda? A vida longa nem sempre nos emenda. Antes, muitas vezes, aumenta os pecados. Oxalá pudéssemos viver bem neste mundo, ao menos um só dia. Muitos contam os anos de sua conversão, frequentemente, porém, pouco é o fruto de sua emenda. Se tão temeroso é o morrer, pode ser que seja mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado o que traz sempre diante dos olhos a hora da morte e cada dia se dispõe para ela. Se vir morrer algum homem, considere que também por aquele caminho há de passar. Quando se levantar pela manhã, pense que não chegará à noite, e quando se deitar à noite, não conte chegar até amanhã. Por isso, esteja sempre preparado e viva de tal modo que nunca a morte o encontre despreparado. Muitos morrem de repente, porque na hora em que não se pensa virá o Filho do Homem. Quando chegar aquela hora extrema, começará a julgar toda a vida passada e se arrependerá muito de ter sido tão negligente e preguiçoso. Que afortunado e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o encontre na hora da morte. Dará a nós uma grande esperança de morrer bem, o desprezo completo do mundo, o desejo ardente de progredir nas virtudes e o amor da disciplina, o exercício da penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em toda a adversidade por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem pode fazer enquanto tem saúde, porém, quando estiver enfermo, não sei o que poderá. Poucos se emendam com as enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações, raras vezes chegam a ser santos. Não confie em parentes e amigos, nem adie para mais tarde o futuro da sua salvação, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que pensa. Mas vale prever o tempo e cuidar de ir fazendo boas obras que confiar no auxílio dos outros. Se não é cuidadoso para consigo mesmo agora, quem terá solicitude por você no futuro? Agora é o tempo precioso. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Porém, ai que não emprega hostilmente esse tempo em que poderia merecer a vida eterna. Virá tempo em que desejará um dia ou uma hora para se emendar, e não sei se conseguirá. Ah, caríssimo, de quantos perigos poderia se livrar, de quantos temores fugir se estivesse sempre temeroso e na expectativa da morte.
Trate agora de viver de tal modo que na hora da morte possa antes se alegrar que temer. Aprenda agora a morrer para o mundo, para que então comece a viver com Cristo. Aprenda agora a desprezar tudo, para que então possa ir livremente para Cristo. Castigue agora o seu corpo pela penitência, para que então possa ter uma confiança certa. Ó insensato, pensa que há de viver muito tempo, quando não tem nenhum dia seguro. Quantos pensavam viver largos anos, se enganaram, e foram arrancados da vida quando menos o pensavam. Quantas vezes ouviu dizer, tal homem foi morto pela espada. Este afogou-se, aquele caiu do alto e quebrou a cabeça. Um expirou comendo, outro jogando, este outro pereceu pelo fogo, aquele outro pelo ferro, este pela peste, aquele às mãos dos ladrões. E assim o fim de todos é a morte, e a vida dos homens passa tão ligeira como a sombra. Quem se lembrará de você depois da morte e quem rogará por você? Faça agora, caríssimo, o que puder, pois não sabe quando morrerá, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tem tempo, acumula riquezas imortais. Seja seu único cuidado tratar de sua salvação e das coisas de Deus. Obtém agora por amigos os santos de Deus, venerando-os e imitando-lhes as virtudes, para que seja por eles recebido nos templos eternos. Lucas capítulo 16, versículo 9. Viva como hóspede e peregrino sobre a terra, a quem nada interessam os negócios do mundo. Conserve o seu coração livre e voltado para Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. A Ele endereça suas orações e gemidos, cada dia com lágrimas, a fim de que sua alma, depois da morte, mereça passar afortunadamente ao Senhor. Amém.